Vibe Mundial FM. O tema de hoje é para trazer justamente isso. Luz na escuridão. Luz na escuridão. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e do trabalho pela USP. Eu sou mestre em Psicologia Hospitalar e Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos lá para o nosso tema, né? Luz na escuridão. Sabe o que nós precisamos? Cada um de nós que enxerga um pouco mais. Claro que nenhum de nós está enxergando o mundo contemporâneo, o mundo atual, de forma completa. Cada um de nós enxerga uma parte. Então, cada um que enxerga uma parte, levar essa parte de luz para os outros, em meio à escuridão. Então, nós precisamos ser um ponto de luz na escuridão. E aquilo que a gente investigou, descobriu, levar para os outros. Isso é muito importante. Porque muitas pessoas não veem mais a luz no final do túnel. Então estão dizendo assim, não, o mundo acabou, não tem mais jeito. E aí, como eu já falei, aumenta o índice de suicídio, aumenta o índice de depressão, a pessoa não vê mais saída. Então, muitas pessoas simplesmente desistem de tudo. E precisamos mostrar, diante dessa escuridão atual, qual é a luz ou a solução que resolverá nossos problemas atuais. Mas, diante de cada problema, uma luz, uma saída, né? Então, diante dessa escuridão provocada pela pandemia, por exemplo, cada um tem uma visão sobre o assunto, mas isso que é muito importante. Todas as visões precisam ser respeitadas. Não importa se o seu amigo tem uma visão oposta à sua. Não importa. Então, todas as visões precisam ser respeitadas. E vamos dialogar sobre essa visão. Então, cada um tem uma visão sobre o assunto. No Brasil, esse diálogo se tornou um diálogo político-econômico. Então tem uma visão de um lado, tem a visão do outro. Infelizmente, porque é um assunto de saúde. Então nós deveríamos ver quais são as melhores medidas de saúde e não de um lado político-econômico ou de outro lado político-econômico. Para aqueles que aguardam pelas vacinas e veem nelas a melhor solução, tem uma notícia de hoje, recente. A Fiocruz produzirá no Rio de Janeiro 6 milhões de doses semanais. Então isso é uma ajuda muito significativa. Agora, alguns vão dizer assim, bom, mas até esperar chegar a vacina, não tenho outra solução. Então, para aqueles que querem fazer um tratamento precoce e preventivo, alguns médicos estão fazendo. Então, a medicina atual, né, se divide. Então, alguns médicos dizem, não existe tratamento precoce comprovado cientificamente. Então, não vou te dar tratamento nenhum. Alguns médicos têm essa posição. E é uma posição a ser respeitada. Outros médicos vão dizer, olha, existe um tratamento precoce que é usado, vamos usar, né? Então é aquele tratamento, primeiro vai um antiviral e depois continua, né, com corticoides, né, e depois anticoagulantes. Então é um tratamento que alguns médicos seguem, é um protocolo que alguns médicos seguem. Então, se a pessoa quer fazer um tratamento preventivo, também tem como, né? Então, alguns médicos estão ajudando as pessoas com esses tratamentos clínicos, preventivos, prévios, com base, inclusive, em algumas pesquisas científicas. Então, na verdade, já existem algumas pesquisas,
Mas é claro, é tudo muito recente. Então, são algumas pesquisas, não é um número muito grande de pesquisas, mas pesquisas que mostram que esse tratamento realmente é eficaz. Essas pesquisas demonstram a eficácia desses tratamentos. Então, algumas pessoas devem, né, que entendem que precisam de um tratamento assim, devem buscar os profissionais que estão indicando tratamentos assim. Bom, aí temos uma outra escuridão que é mais complicada, né, ainda. Alguns dizem que nós estamos, na verdade, vivendo uma guerra de informações. E parece, né? Parece sim que é uma guerra de informação. Então, diante da escuridão das fake news e da desinformação atual, o que a pessoa faz? Porque você mesmo deve ter passado por isso. Você ouve uma informação aqui, então você vai num meio que geralmente tem uma posição política e econômica X, não vou nem dar nomes. Aí você vai na outra, que tem uma outra visão política e econômica, vai dar informação oposta. E aí você fica confuso. Cada um desses polos de informação, então cada uma das fontes diz que a sua própria informação é verdadeira e que a outra é fake news. Então ela insiste, olha, eu estou falando a verdade e o outro é fake news. Aí você vai no outro, não, eu estou falando a verdade e o outro é fake news. Aí você fica completamente confuso. Aí vamos ver uma solução? O que fazer então? Bom, antes nós confiávamos na grande mídia e buscávamos as informações jornais, revistas e grandes emissoras de TV e rádio. Olha, eu até pouco tempo, não faz muito tempo, eu ia até um café perto de onde eu trabalhava, quando eu tinha um horário livre, e abria um jornal e lia um jornal. Não vou dizer nem qual deles, porque eu preferia um dos dois grandes aqui de São Paulo. Mas lia, todo dia estava lá o jornal, então eu lia, e era para mim uma fonte de informação. Hoje em dia está muito mais difícil, porque agora que sabemos que a grande mídia também é grande produtora de fake news e desinformação, o que devemos fazer? Então, de novo, a minha recomendação. Leia a visão A e a visão B, mesmo que sejam diametralmente opostas. Mesmo que A diga, eu estou com a verdade, B é fake news. E mesmo que B diga, eu estou com a verdade e A é fake news. Tá bom. Leia as duas visões e depois chegue às suas próprias conclusões. Como? Usando um bom senso, a lógica, analisando a notícia nos seus meandros. E a partir daí você vai chegar a uma conclusão interessante para você. Agora, se você só fica num polo, você fica com uma visão parcial das coisas. E aí você não consegue entender o que está acontecendo. Então, faz isso, vê a notícia do lado A, vê a notícia do lado B e depois tire as suas conclusões. Porque a mídia, ela segue determinados interesses políticos e econômicos. Então, só que está mais acentuado atualmente. Está tão acentuado que às vezes a gente perde a paciência. A gente vê claramente a ideologia de base. O que é ideologia, né? É uma palavra que vai dizer assim, que é um conjunto de ideias a ser seguidos, né? Ideologia começou na época de Napoleão, havia alguns filósofos naquela época, que lançaram a ideologia, que era o estudo das ideias, né? E como esses filósofos se contrapunham a Napoleão, Napoleão adotou a estratégia de mal falar deles. Então, a palavra ideologia, desde então, tem uma conotação negativa. Então, é um conjunto de ideias que a pessoa tem, mas sem muita lógica, sem muita reflexão, sem muito raciocínio. Então, ela defende esse conjunto de ideias e, muitas vezes, por repetição. Então, o lado A repete as mesmas informações exaustivamente. O lado B repete as mesmas informações exaustivamente.
Então você tem pessoas doutrinadas do lado A, doutrinadas do lado B. Isso é seguir ideologias. E é isso que deveríamos evitar. E ter uma média dessas visões. Então faz o seguinte, pesquise em várias fontes um assunto que lhe interessa muito. Mesmo naquelas que dão as informações opostas. Então eu pesquisei nessa fonte, a outra está falando o oposto. Deixa eu ver o que essa outra fonte está falando. E tire suas conclusões usando a sua lógica e o seu bom senso. Então, usar a sua lógica, o seu bom senso, aí você vai chegar a conclusões interessantes. Para eu dar um exemplo que eu estou falando, para você não dizer assim, ah, não, André, você está falando isso, mas você está tirando da sua cabeça. Vocês se lembram do que aconteceu com a escola base? A grande mídia divulgou que a escola usava práticas inadequadas com os alunos. Essas acusações da grande mídia, com o tempo, se mostraram totalmente inverídicas. Tudo que se investigou com a escola, nada disso era verdadeiro. Só que o que aconteceu? Como a grande mídia foi em massa, todos os meios de comunicação falando a mesma coisa contra a escola, então o que a grande mídia divulgou não era verdade, mas a escola fechou. Então, o que acontece é isso. É uma espécie de difamação, é uma espécie de calúnia, que eles fazem com pessoas que eles não gostam, que têm a outra visão. Então, o pessoal da visão A faz difamação e calúnia contra o pessoal de visão B. O pessoal de visão B faz difamação e calúnia contra a pessoa da visão A. E fica nessa briga sem fim. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é o seguinte, ler a informação A, percebe que é tendenciosa, isso a gente precisa ter consciência. Lê a informação B, perceba que também a B é tendenciosa, porque cada uma está querendo defender um ponto de vista, né? E aí tira uma média. Não fica nem doutrinado por um lado, nem doutrinado pelo outro. Aí quando você tira a média, você vê, bom, está acontecendo isso, poxa, agora estou entendendo, estou usando o bom senso. Então, evite um certo fanatismo de posições, né? Evite seguir ideologias. Siga o bom senso. Siga a lógica. Então, veja até pessoas que falam coisas opostas. Eu faço essa experiência. Eu gosto até de algumas pessoas da visão A e gosto até de algumas pessoas da visão B. O que eu faço? Eu ouço a da visão A e vejo que tem muitas informações de bom senso e retiro aquilo que eu entendo que é verdadeiro, que faz sentido. E o que é exagero, eu desconsidero. E da visão B também. Eu ouço, eu vejo e retiro também o que é exagero. E mantenho aquilo que tem bom senso, que tem razão. Essa é a recomendação que eu daria para você. E quando você conversar com uma pessoa da visão A e da visão B, vai conversando usando argumentos. Evidentemente que quando acabarem os argumentos e começarem determinadas ofensas, aí você tem a opção de encerrar a conversa. Mas enquanto estiver razoável, você conversa com essa pessoa que tem a visão A ou a visão B. Quando deixa de ser razoável, aí você encerra a discussão. Mas tente dialogar. Quem sabe com isso a gente resolve esse problema ideológico, né? Esse extremismo ideológico, e as partes comecem a conversar e cada uma delas vê o que a outra parte tem de bom senso, razoável, e a gente consiga retomar um certo diálogo social que está separando famílias, está separando muitas pessoas, porque a pessoa fica radical num ponto de vista e você não tem muito o que falar. Então, quem sabe, né, a gente consiga retomar diálogos. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que